Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos, melhores apostas para esta madrugada, dia 9 de 10 de 2024. Mas antes de irmos para analisar os jogos e ao mercado, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Feito isso, vamos então começar a falar sobre os jogos. Temos aqui uma Potenceva contra uma Dona Vekic. A Potenceva venceu os últimos dois jogos entre as duas jogadoras. No entanto, como sabem, não é um dado que eu vou ter aqui em grande conta, porque o último jogo entre as duas foi em 2021. É verdade que a Potenceva venceu por 2-0. No entanto, se uma jogadora ou um jogador já muda tanto durante uma época tenística, que não mudam em 2, 3 ou 4 anos. Por isso, não vai ser um dado que eu vou colocar muito peso na decisão e também naquilo que é a precificação para esse jogo, mas acaba por ter aqui algum certo peso, porque há uma vantagem, ou poderá haver uma vantagem de uma jogadora em relação à outra, principalmente porque, olhando para o background de jogos entre essas duas, principalmente em piso duro, a Potenceva venceu os últimos dois. Dona Vekic que venceu a Mertens num jogo difícil, onde imperou claramente o seu serviço e a resposta ao segundo serviço da Alice Mertens, onde a Dona Vekic ganhou 71% dos pontos. Já a Potenceva teve aqui uma vitória, na minha opinião, categórica, frente à Zhang, uma jogadora da casa, uma jogadora perigosa, uma jogadora que tem um bom ténis, tem uma boa capacidade de resposta e de reação, e a Potenceva colocou um 6-4-6-4. No primeiro set devia ter sido um 6-2, porque a Potenceva teve a servir para este mesmo resultado. No entanto, sentiu o peso e a pressão do momento e acabou por ceder, mas depois, na segunda oportunidade que teve, acabou mesmo por fechar. No segundo set não deu grandes abébis, foi sempre uma jogadora regular e consistente na sua pancada, no seu serviço, e foi uma jogadora interessante de vermos nesse plano. Olhando aqui para o mercado, não considero de todo a Dona Vekic como favorita para esse jogo. Reconheço o seu potencial e a sua qualidade enquanto jogadora. No entanto, olhando para o matchup, olhando para o momento das duas jogadoras, olhando para uma pequena vantagem no confronto direto para a Potenceva, olhando para os últimos dois jogos, é verdade que a Dona Vekic chegou contra uma Mertens, que é uma jogadora interessante, uma jogadora experiente, mas também já é uma jogadora veterana, uma jogadora que quebrou fisicamente e que também facilitou, de certa forma, o caminho para a vitória da Dona Vekic. E depois do outro lado temos uma Potenceva que não teve um primeiro jogo fácil, uma jogadora da casa, o ambiente a puxar sempre muito pela jogadora da casa, mas conseguiu manter-se fiel ao seu jogo e autoritária quando tinha que ser. Por isso aqui o valor, na minha opinião, estará do lado da Potenceva. No entanto, quem puder ver esse jogo, recomendo. É um jogo às 4 da manhã, num horário desfavorável, eu sei, mas para quem conseguir ver é melhor. Onde é que eu acho que está o valor? Do lado da Potenceva. Acho que a longo prazo, nesta altura da temporada, olhando para aquilo que as duas jogadoras fizeram, o ténis que apresentaram no último jogo, a Dona Vekic contra a Mertens e a Potenceva contra a Zhang, parece-me que a Potenceva ganhará a longo prazo entre 52% a 55%, que se traduz entre o modo 1,80 e 1,90, estamos a pagar o modo 2, acho que é um modo com algum valor e que deve ser aproveitado. Por isso fica a vosso critério, mas essa é a minha análise. Eu vou trabalhar esses jogos na componente ao vivo, por isso aqui será mais dar a minha opinião sobre os jogos, depois vocês vão decidir o que vão fazer ou o que não vão fazer, porque são jogos que, na minha opinião, todos eles que eu selecionei são jogos que é preciso sempre a componente ao vivo. São jogos mais equilibrados do que o mercado está à espera. Há um certo dado estatístico que pesa mais e que torna o jogo mais indefinido em termos de resultado e de vencedor, por sua vez, mas quis partilhar a minha opinião, e aqui a minha opinião é que a Potenceva tem valor para ser extraído na odd dela. Passamos o jogo para a Alexandrova contra a Kalinskaya, e esse é um dos outros jogos que, para mim, para quem puder, para quem está nessa atividade, para quem tem o ténis como a sua principal fonte de renda, é um jogo muito interessante. Porquê que eu digo isto? A Alexandrova venceu todos os jogos contra a Kalinskaya. Entre 2017 e 2023, o ano passado jogaram em setembro,
em Tóquio e a Alexandrova venceu. É verdade que a Alexandrova teve aqui alguns resultados um bocadinho mais irregulares, perdeu um bocadinho de consistência, um bocadinho de ritmo, mas o último jogo da Alexandrova, que eu até recomendei a vitória dela frente à Sofia Kenin, mostrou uma Alexandrova com bom serviço, com uma boa definição, pancada no fundo do corte, e parece-me que temos aqui uma Alexandrova que parece-me que no mínimo acabará por ter aqui uma probabilidade a rondar os entre 48% e 50%. Acho que é uma odd completamente exagerada para a Kalinskaya. É verdade que a Kalinskaya, se formos olhar para o ranking, é uma jogadora melhor ranqueada, é uma jogadora que, se formos olhar para os últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, ao contrário da Alexandrova, que só tem apenas 2. No entanto, são momentos diferentes, porque a Alexandrova, por exemplo, vinha de 2 derrotas, uma frente à Kudermetova e outra frente à Sharonkova, e venceu a Sofia Kenin, que é uma jogadora que, nesse jogo em particular, que fez gol bem. E a Alexandrova teve que puxar dos galões, como a gente costuma dizer, para ganhar. A Kalinskaya venceu uma Bondar que nesta superfície em particular não tem uma grande definição do seu jogo, não tem uma estrutura em termos de pancadas que fosse capaz de colocar em causa o que quer que seja. Se formos a ver, o mercado estava a precificar a vitória da Kalinskaya frente à Bondar como modo 1,18. Por isso, tinha um favoritismo enorme e era muito pouco provável da Bondar conseguir superar a Kalinskaya. Ia acontecer um em cada 10 jogos, talvez nem tanto. Por isso, acho que aqui o valor está do lado da Alexandrova. Mais uma vez, é um jogo ao vivo. Há aqui várias opções que nós podemos trabalhar no mercado, desde a vitória direta da Alexandrova, que a longo prazo vai-nos pagar mais do que devia. O valor está acima do valor justo, onde acho que se situaria entre o modo 2 e 2,05, 2,10. O modo 2,45 acho que é um modo abusivo, acho que é um modo exagerado, na minha opinião, tem o valor para ser extraído. No entanto, para quem puder ver o jogo e perceber como é que os dois jogadores estão, principalmente no capítulo do serviço e na resposta, e como estão a lidar com os momentos de maior pressão, parece-me que vai ter mais ferramentas para trabalhar um valor esperado positivo a longo prazo. Outro mercado que poderá ser interessante, mais na vertente de punta, é o menos 12,5 da Kalinskaya, que está a pagar entre 1,74 e 1,80. O que esse mercado sugere? Sugere ou há uma vitória da Alexandrova por 2-0 e a Kalinskaya não faz os 12 jogos, que é no mínimo aceitável para nós ganharmos a aposta, ou ganham 2-0 e também 1,64, não 1,75 nem 1,76. Há ali uma vitória normal, digamos assim, sem sets demasiado longos. O que também poderá ser interessante dentro daquilo que será a estrutura e dentro daquilo que é as condições de jogo, o que promove sempre pontos rápidos, não pontos muito longos. E aqui o grande perigo deste mercado é se os dois jogadores estiverem num dia sim no capítulo do serviço, vamos ter provavelmente uma tendência para ir pelo 5-5, 7-5, um tie-break, como temos visto muitas vezes neste torneio. Há algum cuidado neste mercado, aqui ficaria de fora, mas olhar com muita atenção para essa odd Alexandrova, que a longo prazo parece-me ter muito valor. Depois passamos para lá dos homens, onde vamos ter um belíssimo jogo em perspectiva, jogo entre Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. O Stefanos Tsitsipas venceu o Muller por 2-0, depois de ter vencido o Kei Nishikori também por 2-0. Já o Medvedev venceu o Sebald Wild por 2-0, mas teve algumas dificuldades, teve que suar para ganhar ao Arnaldi, depois de ter perdido o primeiro set por 7-5, ganhou 6-4, 6-4, mas engane-se quem pensa que foi um passeio, que não foi, porque houve logo ali troca de breaks logo nos primeiros 2 jogos de serviço, logo no segundo set, e o jogo depois só é definido no nono jogo, onde o Arnaldi está a servir para 5-4, mas depois leva um break a 15 e perde o seu jogo de serviço, e por sua vez depois o Daniil Medvedev acabou por vencer, mas não foi um jogo fácil para o Daniil Medvedev, como não acho que vai ser este. O modo 1.42 representa uma probabilidade exagerada, na minha opinião, dentro daquilo que é o perfil e dentro daquilo que é a dimensão de jogo entre os dois jogadores. Acho que o Stefanos Tsitsipas, se estiver num dia bom no capítulo do serviço e estiver bem no fundo do corte, vai dar pano para mangas a esse Daniil Medvedev, que na minha opinião não está a jogar o seu melhor ténis. E por não estar a jogar o seu melhor ténis,
desconfio muito desta odd do 42. Acho que o valor está ao lado de Tsitsipas. É verdade que nos últimos 2 jogos, entre os dois, quem venceu foi o Daniel Medvedev, mas lá está, é o momento da temporada diferente. O Daniel Medvedev, se calhar, olhando entre um e outro, se calhar é o jogador que mais fisicamente quebrou desde o início da temporada para a parte final. É um jogador, claro que é um estilo de jogo desconcertante, imprevisível, é um jogador singular no circuito, pela forma como tem de bater a bola e na forma como tem de defender muito atrás da linha de fundo ao serviço do adversário, mas também temos um Tsitsipas que tem nas suas armas. Acho que é só 2,82, é uma odd muito exagerada, e há aqui uma certa tendência para irmos para um over games, que é um jogo com uma tendência para pelo menos 3 sets. Olhando para o próximo jogo, temos um Tommy Paul contra o Mayates. O Mayates que venceu o Fukic. Este que não sei se recordam, mas tinha vencido o Kasparov, mas hoje em dia parece que toda a gente ganha o Kasparov. Mayates que venceu também o David Fokina, venceu agora o Fukic. E temos aqui um jogo entre 2 jogadores que se conhecem relativamente bem. É verdade que só jogaram uma vez entre si, e o Mayates venceu em Tóquio este ano, dia 28 de nove de 2024. O Mayates ganhou por 2-1, e aqui faz-me logo desconfiar desta odd. Dou um 5,22 para o Tommy Paul. Um Tommy Paul que teve dificuldades contra o Tabil. O Tabil, para vocês terem uma ideia, o Tommy Paul ganha, mas teve muitas dificuldades. O Tabil ganhou o primeiro set, e no segundo set, só para vocês terem uma ideia, teve 5-2, teve 5 match points e acaba por perder, e depois aí entrega completamente. O jogo completamente mudou de mãos, mas o mais certo a longo prazo era o Tommy Paul neste momento estar a ver o resto do torneio na televisão, que é muito raro isso acontecer. Um 5-2, perder, a partir daí perder todos os jogos de serviço, vai um tie break e entrega completamente. Depois lá está, o terceiro set foi um bocadinho isto, foi aqui que tinha acontecido no segundo, mas neste caso a favor do Tommy Paul. Só que o Tommy Paul não vai ter vacilado a servir para 6-2, não vacilou e fechou em 6-2. A questão é essa. Mas não foi um bom jogo do Tommy Paul. Acho que houve mais de mérito do Tabil, cometeu muitos erros não forçados, esforçou muito, principalmente ali quando estava a ser mais pressionado, não conseguiu lidar com a pressão. Tommy Paul soube estar lá, e a forma como ele festeja no fim diz muito do sabor desta vitória, que parecia que o jogo já estava perdido. E a expressão e a linguagem corporal dele no segundo set mostrou muitas vezes isso. Muitas vezes como ele ia bater a bola, como jogava. Agora, muitas vezes, esses jogadores, quando têm a oportunidade para entrar no jogo, quando entram, é muito complicado depois. E a verdade é que Tommy Paul acabou por ganhar. O Mayates fez um belíssimo jogo contra o Fokic. 93% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 59% no segundo, salva todos os breakpoints que teve contra, e parece-me que aqui vitória do Mayates, parece-me que seja a entrada com mais valor a longo prazo, olhando para aquilo que é as possibilidades do mercado. Também é pessoal daqui de um overgames, mas também, tal como os outros jogos, é um jogo para ao vivo, um jogo para trabalharmos com base naquilo que é a nossa interpretação e dentro daquilo que é o valor. Mas é como eu costumo dizer, essa questão de Xangai, essa questão da chuva atrapalha um pouco a ordem dos jogos, as condições, pois são sempre jogos que, para quem puder, fica mais bem preparado para tudo o que se passar e tomar a melhor decisão. Depois temos um Mensik contra o Dimitrov, um Mensik que venceu o Shevchenko por 2-1, um jogo também difícil, com 2 tie-breaks. O Mensik tinha vencido o Rublev num belíssimo jogo. Dimitrov que despachou para o Pirin por 7-6 e 6-2. O último jogo entre os dois, ou o único jogo entre os dois, foi em Madrid já há algum tempo, em 2024, em abril de 2024, e o Mensik venceu, mas com teto coberto. Isso, o Mensik é um jogador que vai aproveitar melhor essas condições mais controladas, se elas existirem. Dimitrov é um jogador que gosta de explorar as condições exteriores, com influência do vento, das temperaturas, e principalmente um jogo onde ele consegue impor a sua estratégia. E é um jogador que é muito inteligente naquilo que é a preparação e execução da sua pancada. Mas olhando uma vez mais para o mercado, relativamente baixo para o Dimitrov, o valor acaba por estar do lado do Mensik, mais um jogo daqueles que nós devemos ter algum tempo para explorar.
um jogo que está marcado para as 9 da manhã de Portugal Continental, um jogo mais aceitável em termos de horário, e é um jogo que eu provavelmente vou estar a acompanhar, e se encontrar alguma coisa de valor em live, depois hei de partilhar lá no Telegram, está aí o link na descrição. Por último, e não menos importante, temos o Taylor Fritz contra o AJ Boone. E uma vez mais, não concordo nem um pouco com esta odd do Taylor Fritz, a pelota relativamente baixa. O Taylor Fritz que tem tido algumas dificuldades, venceu o Atuam e venceu o Watanuki, mas o Watanuki 6-3, 6-4, um jogador que basicamente impôs a sua potência de pancada, o seu serviço, resumidamente e concluindo. Um Rune que vem numa vitória interessante frente a um Berrettini e mais recentemente frente ao Leica, 6-4, 7-5, e também com boas percentagens, 75% no primeiro, 70% no segundo, colocou 3 ases, cometeu uma dupla falta, ganhou 59% dos pontos no segundo serviço do adversário, converteu 2 em 6 breakpoints que teve à disposição, disparou 20 winners, cometeu 12 erros não forçados, venceu 71% dos pontos à rio. Basicamente vamos ter aqui um jogo difícil. E porquê que eu digo isto? O último jogo entre os dois foi este ano em março, em Indian Wells, em casa do Taylor Fritz, e o Rune ganhou por 2-1. Perdeu o primeiro set por 6-2, ganhou 7-5, 6-3, 7-6, 6-3 nos sets seguintes. Por isso temos aqui uma tendência a um padrão que poderemos vir a aproveitar em live. O Rune pede o primeiro set ao neutral e depois tem uma boa capacidade de reação e consegue virar o jogo. É só 2,50 a longo prazo, para mim tem valor. Não acho que Taylor Fritz tenha tanta probabilidade quanto o mercado está a sugerir. 40% para o Rune acho que é uma probabilidade baixa, acho que é mais do que isso. Pelo menos diria 45%, para não dizer 50%, nessas condições onde o Taylor Fritz também não está nas melhores condições físicas, e basta ver que tem derrotas contra o Fields em Tóquio, tem uma derrota contra o Alcaraz no Lever Cup perfeitamente normal, mas se formos olhar, é um jogador que, principalmente em solo americano, é um jogador muito forte, mas depois, ao aproximar do final da temporada, vem a perder algum gás. Pois lá está, é sempre aquela velha questão que ainda há jogadores que estão-se a tentar qualificar para o Elite Finals, e muitas vezes isso aqui acaba por ter aqui algum peso ou uma pressão para o determinado jogador. Por isso muitas vezes é importante saber quais são os jogadores que ainda estão com uma abertura para se qualificar, ou que já não têm hipótese e vão sentir o peso da decisão, o peso do momento e o fracasso da temporada, entre aspas. Por isso é preciso ter algum cuidado. No entanto, quis partilhar a minha opinião sobre os diferentes jogos. Não vou recomendar aqui nenhuma aposta, embora fui ao longo do programa falando onde, na minha opinião, está o valor, e depois cada um por si, através da sua análise também, que é muito importante, poderá ou não concordar. No entanto, deixam na caixa dos comentários se concordam, se não concordam com as análises, e se já tem alguma aposta decidida para essa madrugada de ténis. Esta continuação no resto de terça-feira, e voltamos amanhã com mais ténis. E também não se esqueçam que vamos ter o nosso podcast Conversa de Bancada com o Abrão, a odd justa, onde vamos ter uma conversa muito interessante. Por isso, até uma próxima.